de novo. Então, boa noite aí para quem vê depois. Boa tarde, bom dia, a hora que vocês verem depois a gravação da aula. A gente vai começar, então, a aula de extrativismo e recursos naturais, que é, então, parte aqui do que a gente estava trabalhando no conteúdo de geografia, né, do cursinho. Então, assim, gente, agora eu não estou vendo mais vocês, então vocês me interrompam aí se quiserem fazer pergunta ou qualquer coisa assim, né? Eu já vou aproveitar, deixa eu ver se eu não estou aparecendo, né? Agora sim, vai aparecer uma caixinha aí. Eu vou aproveitar então para falar que essa aula ela cabe bem no momento, né? No momento que a gente vive aí, o cenário político brasileiro, não só para a gente questionar que Brasil que a gente tem construído, mas quais são os desafios que estão pela frente. Aí, principalmente para vocês, para nós que somos jovens e vamos aí enfrentar a universidade, a academia, o mercado de trabalho, enfim. Então, a gente tem hoje uma notícia que virou página aí de vários veículos no mundo inteiro, com dois profissionais sumidos na Amazônia que faziam trabalhos relacionados, né, às comunidades tradicionais que vivem ali naquela área, né? Um jornalista inglês, se eu não me engano, e um indigenista brasileiro, né, que estavam prestando serviço, né, fazendo trabalho ali junto à FUNAI e acabaram desaparecidos aí, né? Já estamos aí no 9º dia de buscas. Enfim, para a gente que vem aqui sempre falar de geografia de atualidade, não é novidade, né? A violência no Brasil, mas essa que tem a ver com as comunidades tradicionais é uma questão estrutural para a gente pensar o nosso país, né? Bom, vamos lá. O que seria o extrativismo? Essa coisa aí que dá o título da aula, né? E que a gente pode até pensar sobre isso. O extrativismo, então, seria um conjunto de atividades nas quais se retira, né? Ou você pode pensar na colheita, né? Colhendo ou explorando, depende da perspectiva ali, né? Materiais da natureza, transformando-os em recurso, e aí também eu acho que é uma primeira discussão da aula também, né? Recursos naturais, essa própria ideia da natureza enquanto recurso a ser utilizado pela humanidade, enfim, sem que você tenha participação alguma no processo da sua criação, né? Então, é diferente, por exemplo, o extrativismo vegetal da agricultura. É isso que separa os dois. Na agricultura, né, você planta, então prepara a terra, joga a semente, planta, rega ali, trata bonitinho e colhe. No extrativismo, não, né? Então, esses materiais, vamos dizer assim, esses objetos naturais, né, eles já estavam ali, né, e aí as pessoas aproveitam da concentração de alguns desses materiais em alguns lugares do Brasil para, enfim, extrair, explorar, né, colher esses materiais, enfim, mas sem ter participado do processo de criação, né? Agora, a própria noção de recurso natural enfim, para a gente também pensar sobre isso, né? Qual é essa sociedade que nós motivamos usar a natureza enquanto um recurso nosso, da humanidade, né? E isso vem, lógico, sendo elaborado, né, produzido há muito tempo, mas ainda continuamos nessa perspectiva, né? O extrativismo vegetal ele se concentra na região norte e nordeste do Brasil, né, sobretudo na área ali da floresta amazônica, a gente vai falar um pouco sobre isso. O extrativismo mineral não, depende dos lugares de ocorrência desses minerais, e aí a gente vai falar também sobre isso. Essas atividades extrativistas, muitas delas são atividades tradicionais, ou seja, são realizadas já
por comunidades, por trabalhadores, ou mesmo na perspectiva da colonização, há muito tempo no Brasil, né? E elas se tornam bastante predatórias quando elas são inseridas nessa lógica capitalista, de extrair cada vez mais, né? Não respeitando, por exemplo, o tempo da própria natureza recompor aqueles materiais que foram retirados, né? Em geral, essas atividades, nessa lógica das grandes empresas, sobretudo, possuem mão de obra pouco qualificada na base delas, né? E também são atividades de menor valor agregado. Isso significa, então, que as empresas que trabalham com mineração, com extrativismo vegetal, são pobres? Não. Significa que elas precisam, por exemplo, extrair uma quantidade gigantesca de recurso para que essa atividade tenha lucro, vamos dizer assim, tenha renda, né, suficiente ali, justamente porque tem um valor agregado menor no produto, né, e portanto também a mão de obra responde a isso. Tudo bem? Bom, em relação ao extrativismo mineral, que a gente vai falar mais para frente, depende então da ocorrência, né, dessas jazidas, vamos dizer assim. E aí, o que a gente está falando às vezes de mineral e às vezes de minério? Bom, basicamente, né, é a mesma coisa, mineral e minério. Quando a gente fala em minério, é porque a gente está dando já algum valor, né, em termos de preço mesmo para esse produto. Então, é um mineral já inserido nessa lógica da comercialização, da exploração, enfim, aí a gente chama de minério. Mas é a mesma coisa, tudo bem? Esses minerais é o que compõe as rochas, por isso que eu falei também que tinha bastante a ver com a nossa aula passada aí de geologia, tudo bem? Bom, como é que funciona mais ou menos isso? São três tipos basicamente, né? As jazidas minerais, que aí eu estou falando desses minerais, os metálicos, né? Ferro, manganês, bauxita, alumínio, enfim, ouro, diamante, tudo isso aí tem a ver com as primeiras rochas que foram formadas no Brasil, né? E aí, portanto, são rochas da época ainda do pré-cambriano, da época proterozoica, ou seja, muito antigo, né? As primeiras rochas que foram formadas. E o Brasil tem bastante dessas rochas, né? Por a gente estar ali no meio da plataforma, no meio da placa tectônica, né? Então essas rochas já são bastante antigas, elas foram conservadas, vamos dizer assim. Tem alguns lugares de ocorrência, enfim, vamos dizer assim, em maior quantidade, né? O quadrilátero ferrífero, o maciço do Urucum em Mato Grosso do Sul, a gente vai ver isso aí ainda, né? A Serra do Navio no Amapá, a Serra dos Carajás no Pará, né? Isso tem a ver, então, com o metamorfismo dessas rochas magmáticas que, de alguma forma, por conta do metamorfismo, por conta do aumento da temperatura e pressão, concentrou esses minerais em alguns lugares específicos, beleza? Bom, lembrando que a época de formação dessas rochas ainda a vida não existia como a gente conhece hoje, ou era chamada vida elementar, né? Algas e bactérias só que viviam nos mares, né? Bom, a parte de carvão mineral, então, como vocês já devem saber, o carvão vem a partir de árvores que foram soterradas, né? Quando a gente fala do carvão mineral, né? E aí, portanto, a gente está falando da época do Carbonífero, né? O principal local de ocorrência desse carvão mineral é no sul do Brasil, onde a gente teve um derramamento vulcânico, né? De basalto, que cobriu, então, essas árvores, né? E que isso mais para frente virou, então, o que a gente conhece como carvão mineral, que é um carvão bastante energético, diferente desse que a gente usa no churrasco, que é o carvão vegetal, né? Aí é outra coisa. Bom, esse carvão mineral ele é utilizado em grandes indústrias, normalmente, né? Bom, da época então do Paleozoico, certo? Já um pouco mais recente, né? E o petróleo, que também a gente vai falar aqui nessa aula, faz parte do extrativismo, né? A gente não plantou o petróleo, ele está ali, a gente simplesmente explora. Então, está concentrado em algumas plataformas continentais na zona litorânea. Como assim? É litoral ou é continente? Isso, faz parte da plataforma continental, né? Ou seja, ainda pega essas rochas que fazem parte do continente, mas ali na zona litorânea, né?
Esse petróleo também tem a ver com o soterramento, né, dessa matéria orgânica e principalmente aí na época mesozoica. Então é ali no período em que, por exemplo, a América está se separando da África, né? Bom, a ideia hoje é a gente trabalhar um pouco do extrativismo vegetal e mineral. Na aula que vem, a gente vai para essa parte mais técnica e política da coisa, principalmente pensando nas consequências ambientais, né, desse tipo de extrativismo, né? E se tudo der certo, na volta das férias, quando a gente voltar, a gente faz um círculo de debate, aproveitando aí que tem dado muito certo, né? Vocês têm participado bastante, tem sido bem legal os círculos. E aí a gente pode pensar então num círculo aí para falar sobre mineração, sobre impactos ambientais, sobre o que está rolando aí, né? E que pode cair no vestibular, lógico, né? Bom, sobre o extrativismo vegetal, então vamos começar com eles, né? A concentração ali é grande na região norte, e aí principalmente quando a gente fala da madeira, né? Madeira historicamente explorada, quando a gente fala da história do Brasil, a gente já lembra da colonização e o pau-brasil, né? Que deu o nome do nosso país e é uma madeira, é uma árvore ali que era já explorada há 500 anos atrás. O que a gente tem em relação à madeira, primeiro, é uma exploração absurdamente, né, voraz, que avança muito, né, principalmente para dentro da Amazônia, e que beira toda a floresta, né, então atinge principalmente aí os estados do Pará, do Mato Grosso, e também as áreas ligadas às araucárias, né, que são aquelas árvores que são chamadas de pinheiros, né, que estão lá no sul do Brasil. E quando a gente fala, por exemplo, do Pará, que é um dos estados onde a gente tem mais conflitos por conta de madeireiros, né, onde a gente tem mais exploração de madeira, 70% da madeira explorada no Pará e de agosto de 2017 a julho de 2018 foi feita de maneira ilegal, segundo o Amazon, né, que é uma ONG aí que verifica esses processos. Depois eu vou mostrar um mapinha para vocês verem como eles conseguiram cruzar dados oficiais de onde é que ficam, né, os terrenos onde é permitida a exploração de madeira, com imagens de satélite, onde eles conseguem ver onde tem áreas de desmatamento. E aí, cruzando esses dados, conseguiram ver que a maior parte do desmatamento ali é feita de maneira ilegal no Pará, né? Isso se estende por vários outros lugares. Bom, a gente tem vários tipos de madeira, né? O mogno, peroba, castanheira, cerejeira, angelim, enfim, jatobá, vários tipos de madeira que são exploradas ali, principalmente nessa região amazônica, né? Falando sobre a borracha, rapidinho também, produzida a partir do látex da seringueira, né? Então essa árvore aí que vocês estão vendo aí do lado é a seringueira. E aí eles vão fazendo cortezinhos assim, ó, que vai, enfim, uma seiva, uma espécie de uma seiva da árvore, né, que vai caindo ali e sendo reservada nesses potinhos e que depois vai se transformar num processo aqui bem cabuloso, né, na borracha. E essa borracha ela tem uma importância histórica também no Brasil, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem início aí ao famoso ciclo da borracha, né? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, explode a produção fordista de automóveis, né? De aviões, enfim, diversos veículos de guerra, por exemplo, e que precisa de borracha para fazer os pneus, né? Essa borracha, então, vai ser utilizada bastante é, na produção automobilística, criando, por exemplo, ali no, na Amazônia, né, se eu não me engano, um polo, um polo automobilístico, né? O Brasil teve essa ideia brilhante aí de construir um polo automobilístico no meio da Amazônia, né, na época do governo militar. E isso, obviamente, está meio parado hoje em dia, não tem muitas empresas de carro lá, né? Mas tem a ver com essa ideia de você colocar essas empresas perto de onde se extrai a borracha, né? Bom, o que mais que a gente pode falar? Da castanha do Pará, né?
quem já comeu aí sabe que é uma delícia, né? São sementes que são retiradas do ouriço, que é essa frutinha que está aqui do lado, né? Que é o fruto da castanheira, beleza? Então, a produção, né, ainda é pequena relativamente, né? Voltada principalmente para o mercado interno e europeu, quando a gente pode pensar também no beneficiamento dessas sementes, né, da castanha do Pará e a produção de óleos comestíveis, de óleos cosméticos, enfim, né? Ela é encontrada nas áreas de terra firme nos vales do Rio Amazonas e Tocantins. É basicamente dali que vem toda a castanha do Pará que a gente consome, beleza? E o açaí, o Guaraná, né? Tão famoso aí também, dominou aí os lugares aí no Sudeste também, mas é bastante tradicional no norte do país. Tem um consumo regional, né? A partir do xarope do açaí. É utilizado tanto em pratos, vamos dizer assim, doces quanto salgados também, né? Tem o famoso, por exemplo, tucupi, tacacá, que são formas de fazer um peixe com um molho, né? Específico ali a partir do cupuaçu, a partir do açaí. Isso aí se come com farinha também no Mato Grosso, no Maranhão, né? Enfim, as principais zonas aí, Amapá, Pará e Amazonas, né? Mas tem também bastante no Maranhão. Eles chamam lá de Jussara, né? Se vocês ouvirem falar também em Jussara, estão falando do açaí, beleza? E o Guaraná, que a gente também conhece aí, né? Uma das grandes empresas brasileiras aí roubou o nome desse fruto aí, né? Que é o Guaraná. E é utilizado, então, não só na produção de refrigerantes, mas também de remédios. Lembrando que o Guaraná ele é bastante energético, né? As principais zonas aí de cultivo, de extração, né? É o Acre e o Amazonas. Tudo bem? Vocês podem ver que é bastante concentrado na região norte. Aqui é o mapa do Amazon, então, que fala um pouco sobre essa questão, né, da exploração de madeira em locais, vamos dizer assim, onde não está autorizada essa exploração, ou seja, a exploração ilegal de madeira, né? Vocês podem ver que uma boa parte do Pará é formada por terras indígenas e unidades de conservação, né? Seja estadual ou federal, que são essas áreas em verde, né? E meio que laranjinha aqui no caso das terras indígenas. Mas tem uma outra parte do Pará que ainda está livre para essa exploração, vamos dizer assim. E é aí que se concentra bastante, né? Aqui, ó, principalmente no nordeste do Pará, perto aqui de Belém, né? Essa exploração ilegal, né? E com certeza, se for a fundo nessa investigação, vai descobrir mais coisas, né? Bom, aqui é um mapa do Terra Brasilis, que é uma ONG também que trabalha com esse monitoramento do desmatamento na Amazônia e que mostra aí em amarelo todas as áreas onde está avançando rapidamente o desmatamento na Amazônia, né? Então vocês podem ver que é toda vamos dizer assim, a fronteira da Amazônia, né? Principalmente o limite com o Cerrado, que já está bastante ocupado pela agropecuária, né? E um avanço aqui em cima também, onde o Brasil também, muito sabidamente, né, instaurou o chamado Matopiba, que é uma região ali onde eles querem aproveitar entre Tocantins, Bahia, Piauí, e Maranhão, onde eles querem, né, explorar ali também os recursos naturais, vamos dizer assim, principalmente a partir da agricultura, mas que faz divisa com a Amazônia. Então, enfim, ali também é explorado bastante a madeira, por exemplo, e todos esses outros produtos que a gente está falando, né? E também nas beiras dos grandes rios, né? Do Rio Amazonas, do Rio Tocantins, enfim, do Rio Pará. São lugares aí onde avança bastante ligeiramente, né, o desmatamento da Amazônia. Essa parte é um pouco chata da aula, um pouco técnica, assim, mas é importante para a gente entender
do que a gente está falando quando a gente fala de Amazônia, né? Porque senão fica uma coisa muito tipo assim, a floresta ali, muito abstrato, né? Do que a gente está falando quando a gente está falando de extrativismo vegetal, de Amazônia, a gente está falando um pouco desses produtos, né? Um pouco também dessa economia, desse tipo de economia. Se tiver dúvidas, algumas questões, qualquer coisa, vocês falam aí, beleza, gente? Bom, na região Nordeste, então, eu vou falar sobre duas palmeiras aqui, que são o babaçu e a carnaúba, né? Quem já foi para o Nordeste com certeza já viu, mas quem está aqui em São Paulo também, ou em qualquer lugar do Brasil, provavelmente já viu um desses dois tipos de palmeira aí também, né? A babaçu é essa aqui que o topo é bem, vamos dizer assim, é grande, né? Ele tem uma forma bem característica de coqueiro, né? Vocês não ligam não, que o meu gato é meio doidão. Provavelmente ele está querendo entrar. Essa palmeira é encontrada principalmente na Babaçu, ali na Mata dos Cocais, no Piauí, né? Uma região ali entre o Piauí, o Maranhão e o Tocantins. E essa famosa Mata dos Cocais, né? Ela é composta não só por palmeira babaçu, mas tem bastante palmeira babaçu lá. E esse babaçu, ele é muito bem aproveitado, né? A casca do coco, por exemplo, pode ser utilizada para fazer combustível. Não sei se vocês sabiam, né? A amêndoa, que é uma parte do fruto também, dá para fazer leite, né? E óleo. Isso aqui já é mais famoso, né? Os óleos de amêndoa, o leite de amêndoa, enfim. A gente vai falar sobre isso também, como o mercado se apropria, né? De todas essas questões aí que foram os indígenas que descobriram, obviamente, né? E as populações ali ribeirinhas. A madeira também é utilizada do babaçu. O caule, né? Uma parte do caule é o palmito. Então, também muito apreciado aí, né? No Brasil. A fibra das folhas dá para fazer artesanato e também a cobertura das casas, aquelas palhas, né, que são colocadas em cima das casas. Dá para fazer também com a palmeira do babaçu, tudo bem? E a carnaúba, que é essa aqui que parece um pouco mais a araucária, né? Ela é um pouco mais curtinha em cima, enfim, parece um pouco um pinheirinho, né? E ela é encontrada também na Mata dos Cocais e na Caatinga, então ela se estende um pouquinho também para a Caatinga ali, né? Na região do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, então um pouquinho mais ali para Nordeste mesmo, né? Também tem um bom aproveitamento. A cera a partir das folhas, né? As folhas e os troncos também são utilizados nas construções. O fruto, né, da carnaúba, enfim, o coco também pode ser comido, né? As raízes podem ser utilizadas para fazer remédio, as sementes para fazer bebidas, né? Tem um uso industrial grande também a carnaúba. Vocês já devem ter visto em algum lugar por aí, né, as ceras, graxas, lubrificantes, né, cosméticos, até filmes fotográficos, né, são feitos aí a partir da carnaúba. Então tem um aproveitamento também bastante interessante. E aqui tem um mapinha bem simples, né, mas também é do IBGE, de 2001, que conta para a gente um pouco como é que está essa distribuição, né, desses produtos aí. Tudo bem? Então, basicamente, aí o extrativismo se dá no norte e nordeste brasileiro, e esse nordeste muito a partir do contato com a Amazônia, né, entre a Caatinga e a Amazônia, sobretudo nessa Mata dos Cocais, que a gente chama, e aqui no sul, nessa região aqui onde tem bastante araucária, beleza? Mas também tem carvão, por exemplo, mineral. E aqui tem uma tabela que é um pouco antiga, mas eu vou ficar aqui um pouquinho nela para a gente entender um pouco o que está acontecendo em relação à exploração dessas preciosidades todas aí, né? Então a gente tem aqui o açaí, o babaçu, a borracha, né, a castanha de caju, carvão vegetal, castanha do Pará, vários aqui produtos interessantes para a gente pensar como é que é feita, por exemplo, a produção, né? E a participação dos estabelecimentos. Então, aqui tem uma divisão, por exemplo, do açaí, né? Em relação aos estabelecimentos que produzem esse açaí, que extraem o açaí, por exemplo, né?
estabelecimentos pequenos, médios ou grandes. E aí, quando a gente pensar em pequeno, né, pensa na família, no nível familiar mesmo, né? Estabelecimento médio já é alguém que conseguiu estruturar uma empresa ali, pequena, mas uma empresa. E aí, grande empresa, a gente pensa essas grandes, né, madeireiras mesmo, essas empresas de celulose, enfim, grandes empresas mesmo, tudo bem? Vocês vão ver que a maior parte desses produtos são explorados por estabelecimentos pequenos, ou seja, por, né, pessoas ali que estão, enfim, dependendo, né, da exploração desses produtos, por exemplo, as quebradeiras de coco, né, as pessoas que estão envolvidas ali na extração da madeira, né, é, essas pessoas normalmente, né, ou na castanha de caju do Pará, enfim, essas pessoas normalmente então são pequenos estabelecimentos, pessoas que no geral são pessoas pobres, né? E isso muda um pouco se a gente for pensar na borracha, porque ela teve então um investimento do governo federal em atrair essas grandes empresas, então isso muda um pouco o cenário. O carvão vegetal, que não é fácil você extrair carvão vegetal, né? Enfim, você ter uma carvoaria, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Mas também tem uma boa parte que é nesse esquema de pequeno estabelecimento, né? E no caso da madeira. Então, no caso da madeira, também você tem uma participação um pouco maior dessas grandes empresas. O resto são todos pequenos estabelecimentos, né? Agora, como é que é isso? Esse pequeno, né? Essa família ali que está extraindo o açaí, por exemplo, ela mesma que vende a sua própria produção? Difícil, né? Aí, por exemplo, você vai ter um intermediário, né? Uma empresa que vai lá comprar o açaí dessa galera e vai revender, né, para as fábricas. E, enfim, nesse processo, essas pessoas que produzem, né, que extraem, vamos dizer assim, esses produtos aí, ficam com bem pouco, realmente, do que existe de riqueza, né, nesses produtos. Por exemplo, da gente pensar no caso da Natura, no caso da Avon, que são empresas que exploram o trabalho dessas pessoas, né, que no geral estão lá comprando castanha de caju, comprando, enfim, castanha do Pará, outras coisas, né, babaçu, tal, para fazer os seus produtos, né? E outra coisa interessante é a gente pensar a evolução da produção, como é que tem evoluído a produção disso aí tudo, né? E não só pensando aqui a produção em 2006 e 96, mas eu fui atrás desses dados e consegui achar uma atualização de 2020, né? Então, olha que interessante, a gente tem aqui não só a evolução da produção entre 1996 e 2006, como também a evolução agora, de 2006 até 2020, certo? E aí vocês vão perceber, por exemplo, um crescimento do açaí, que vinha baixo, né? Então, de 2006 para cá, o açaí mais que dobrou de produção, né? Infelizmente, eu não consegui o dado da participação dos estabelecimentos, mas tem uma grande queda aí, tanto no babaçu, borracha, no caju, no carvão vegetal também, né? E se a gente for pensar na lenha e na madeira também, né? O que será que é isso? É fruto de aumento de fiscalização, por exemplo, ou não? Esses dados são oficiais, então isso aqui só está falando de produção legal, né, de madeira. A produção legal de madeira, se a gente for pensar de 2006 para cá, 2020, né, caiu. E já vinha caindo de 96 a 2006, né? Se a gente for pegar a borracha, a mesma coisa. Por isso que eu falei para vocês, não deu certo esse investimento brasileiro lá no polo automobilístico lá do Pará, né? Do Pará, não, do Amazonas lá, né? Da borracha. Agora, a erva mate, por exemplo, castanha do Pará, né? Umbu ou pinhão, são produtos que vêm aumentando a sua participação até que bastante, né? Agora, se a gente for pensar em termos de produção, normalmente pensando aqui em toneladas ou em metros cúbicos, né? Aí o que a gente mais tem produção é de erva mate, de carvão vegetal, né? De açaí,
e babaçu, certo? Além de madeira e de lenha, né? Em relação ao valor da produção, ó, madeira em tora é o que tem o maior valor, né, de produção aqui. Já era mais quase 2 bilhões de reais, né? Gerou aí em 2020, certo? Só para a gente ter uma ideia, então, um pouco do que está acontecendo, né? Então, esses dados estão indicando queda, mas pode ser que seja uma queda oficial, né? Até porque boa parte da exploração de madeira, por exemplo, é ilegal, né? Enfim, se quiserem falar alguma coisa também aí. Vamos falar agora do extrativismo mineral, e aí eu vou fechar a aula aqui, a gente continua nas próximas semanas aí, né? Sobre extrativismo mineral, chamada mineração, né, que está na nossa base aí também da história brasileira, principalmente a partir do ouro, né, do ciclo do ouro em Minas Gerais, mas isso avança para outros produtos, como a gente vai ver aqui, né? Então, a mineração nada mais seria do que a extração e o beneficiamento de minerais economicamente exploráveis, e aí a gente chama de minérios eles, né? Quando são minerais economicamente exploráveis, utilizados como fonte energética ou como matéria-prima na indústria e na construção civil. Vamos lá. Existem, então, minerais metálicos, que são divididos aí em três, né? Metais ferrosos, ferro, manganês, níquel, né? E os metais não ferrosos, cobre, chumbo, zinco, estanho, alumínio, né? Enfim, ouro, diamante, sei lá. E os chamados metais preciosos. E aí aqui a gente está falando também de elementos que vão ser utilizados, por exemplo, na, na indústria nuclear, né? Nas usinas nucleares, por exemplo, ou em aceleradores de partícula, coisa que precisa de muita energia mesmo, né? E também existem os chamados minerais não metálicos, por exemplo, o calcário, o qual a gente faz o cal, né? E o sal também, é chamado aí é um mineral não metálico, tudo bem? Bom, por que que esses metais, principalmente pensando então os minerais, né, metálicos, são tão importantes? Principalmente porque eles possuem certas propriedades, né, físicas e químicas que outros materiais da natureza não apresentam. Por exemplo, resistência mecânica, né? Então, são materiais bastante resistentes. Você pode ali ter um grande impacto nesses minerais que eles não vão sofrer grandes danos, né? Maleabilidade em altas temperaturas. Então, ao mesmo tempo que eles têm uma grande resistência mecânica, em altas temperaturas eles são dobráveis, vamos dizer assim, moldáveis, né? Eles têm também uma condutividade térmica e elétrica, e isso é fundamental para a gente pensar a utilização desses metais, né? Eles conseguem conduzir temperatura e conseguem conduzir também cargas elétricas, né? Corrente elétrica. E tem uma resistência grande à corrosão, no geral. Então, são materiais com uma durabilidade maior em relação a outros que existem na natureza. Tudo bem? Aí alguns exemplos aqui, né? Alumínio, ferro, prata, cobre, chumbo, aço. O aço é um processo aí, né? A partir do ferro. Bronze, latão, ouro, enfim, vários desses materiais, né? Bastante importantes aí na mineração. Ah, e são diversas as indústrias beneficiadas, né? A chamada indústria metalúrgica, que é essa que funciona principalmente a partir dos metais metálicos, né? A siderurgia, que é a indústria que transforma então o ferro em aço, a indústria de fertilizantes também, as indústrias petroquímicas, né, que estão ligadas aí à produção de petróleo, ou farmácia, sei lá, né? Além da construção civil, são diversas as indústrias aí que se favorecem, né, desses produtos. E também são várias as empresas, né, que são grandes empresas envolvidas aí nesses esquemas aí, né, por exemplo, da Lava Jato.
São várias as empresas que trabalham com mineração ou construção civil e que estão faturando aí, né, bilhões e bilhões, mas que, vamos dizer assim, de uma maneira muitas vezes ilegal também, né? Grandes empresas que atuam ilegalmente diversas vezes, não respeitam, por exemplo, leis ambientais, ou são favorecidas em leilões públicos, né, em licitações públicas, e aí a propina rola solta, enfim, né, são várias as empresas, vocês lembram aí do caso da Lava Jato, né, mais ou menos o que aconteceu. E a gente pensar, e isso vai ficar para uma atividade posterior, eu quero justamente voltar a falar disso num círculo, né, o que representa para nós brasileiros a Vale do Rio Doce, né? A Companhia Vale do Rio Doce, que tem uma história, vamos dizer assim, bastante ligada, né, à política brasileira. Então, foi uma empresa criada, desenvolvida aí pelo Estado brasileiro com grandes ambições, vamos dizer assim, né? De se tornar autossuficiente na mineração, de exportar, de gerar emprego, enfim, mas que tem, principalmente a partir do processo de privatização, mas não só, provocado inúmeros prejuízos, né? Inúmeros prejuízos, diversas perdas humanas, de seres vivos, enfim, de territórios inteiros aí a partir de alguns acidentes, ou melhor dizendo, alguns crimes ambientais aí cometidos pela Vale em diversos lugares, né? Os mais famosos que ficaram conhecidos aí, o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, né? Que contaminou aí o Rio Doce inteiro. Essa lama chegou até no mar, né? Matou uma galera aí também. E o pior de todos, né? Que matou mais de 500 pessoas, o rompimento da barragem, esqueci lá o nome do lugar, mas ali em Brumadinho, né, que contaminou todo o Rio Paraupeba e que também aí está impune, ambos, né, impunes aí ainda no processo de reparação que se alastra e que a gente não vê muito o fim deles, né? O Brasil, ele produz 72 substâncias minerais, né, sendo 23 metálicas, 45 não metálicas e 4 chamadas energéticas, né? De longe, o que mais produz riqueza, vamos dizer assim, né, em termos aí comerciais, econômicos, é o minério de ferro. E também em termos de quantidade produzida também, minério de ferro de longe é o que sobressai, né? Mas também a gente tem uma boa produção de ouro, de cobre, né, de bauxita, granito, calcário, dolomítico, enfim, e outros aí. Mas percebam aí, por exemplo, como tem subido também a nossa capacidade de explorar minério de ferro, justamente porque algumas jazidas estão só no começo da exploração, caso do projeto lá da Serra de Carajás, né? Enfim, a gente pode falar um pouco sobre ele depois. Mas aí o minério de ferro subiu 80%, né, no lucro, né, no rendimento dele aí, se a gente for pensar. É um valor bastante considerável, né? Esses minérios, então, estão distribuídos por aí, né? E eu vou falar de alguns lugares especificamente aqui, mas já vão percebendo aqui, por exemplo, né, o projeto Carajás, que está aqui no Pará, né? E o quadrilátero ferrífero, aqui em Minas Gerais, no centro de Minas Gerais. Em termos de participação, então, né, em relação à produção mineral, o minério de ferro aí é quase 3/4 do que a gente produz de minério é ferro, né? Então vocês veem essas grandes ferrovias que a gente tem por aí,
enfim, aqui em São Paulo tem, mas tem em todo lugar, e às vezes está passando uns trens gigantescos, assim, com vários vagões, pode ter quase certeza que aquilo ali ou é soja e milho, né? Ou é minério de ferro. Inclusive, tem várias ferrovias que são exclusivas para transporte, né, dessa carga de minério de ferro. Tudo bem? As principais áreas de mineração, então, para a gente fechar a aula de hoje. O quadrilátero ferrífero, que é essa área que compreende aí desde Belo Horizonte, mas também pega ali, né, Itabirito, Congonhas, Ouro Preto, Mariana, que é uma região aí que explora, né, através da mineração é explorado há muito tempo, né? Vamos pensar no nome desse estado aí, né? Minas Gerais, né? A mineração está no nome desse estado. Não sei se alguém aqui tem parente de Minas ou é de Minas Gerais, eu tenho um grande apreço, né? E é um estado que, vamos dizer, não tem nenhuma autonomia, porque ele é o que é a partir do que é a mineração, né? Depende da mineração de ferro hoje de uma forma absurda, né? E esse minério todo é relativo, então, ao Proterozoico e ao Arqueozoico, né? Então, bastante antigo aí, da época do Pré-Cambriano. O manganês é basicamente explorado ali na Serra do Navio, né? No Amapá. Tem uma ferrovia ali que liga a Serra do Navio, né, ao Porto de Santana, lá no Macapá, já sai dali direto para diversos lugares do mundo, né? Ali perto de Corumbá, então, a divisa do Mato Grosso do Sul com a Bolívia, a gente tem o maciço do Urucum, que é onde também se extrai bastante ferro, né? Tem ferrovia ali que liga Mato Grosso do Sul ao Porto de Santos. A Serra dos Carajás, esse aqui talvez é o maior projeto de mineração que a gente tem no Brasil, né? Que fica então ali no leste do Pará, né? Divisa ali quase com o Maranhão, que também tem uma ferrovia exclusiva ali de Carajás, indo lá para São Luís, para escoar toda essa produção de minério de ferro, né? E falando também sobre o petróleo, que é basicamente explorado então na plataforma continental, mas já no fundo do mar, né? E que passa aí por uma camada gigantesca, não só de rocha, mas de sal. Mais de 2.000 metros de sal enterrado, né? Isso é muito louco, porque é para a gente pensar na nossa aula de geologia, né? Como é que esse sal todo ficou aí, né? Com certeza a partir de deposição sedimentar, muita deposição sedimentar, né, de sal. E esse petróleo está abaixo ainda, então já existia também uma deposição ali lá no Mesozoico que criou então esse petróleo. Tudo bem? E a Petrobras então tem que ter tecnologia para explorar esse petróleo, né? Essas plataforminhas aí tem aí, enfim, que chegar aí a quase 7.000 metros abaixo do nível do mar para explorar esse petróleo, né? Esse pré-sal ele está ali sobretudo na bacia de Campos, é a região ali entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tudo bem? Ali São Sebastião tem uma plataforma grande da Petrobras e Campos dos Goytacazes, também por isso o nome, né? Plataforma de Campos também tem esse nome. Bom, gente, é isso. Uma aulinha bem básica, bem tranquila, mas que eu acabei de ver o grego, sou de Minas com muito orgulho. Só não temos orgulho da mineração